Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é Raul falando com vocês, começando mais um Decolado a Podcast, o seu podcast com histórias reais de empreendedores reais. E hoje com a presença aqui do Ellerson Leonardo, nome de cantor sertanejo, nome chique. Ellerson, que a gente já entregou aqui, fundador da Guess Tecnologia e com 52 anos, mas com carinha de 51 e 11 meses. Hoje a gente vai bater esse papo muito bacana com o Ellerson para entender e conhecer um pouquinho da história, da trajetória dele, desde a faculdade, por onde já viajou, o que mudou na cabeça dele, até fundar realmente uma empresa de tecnologia e todos os desafios aí de ser fundador, CEO, adepto à tecnologia, a cabeça não para, pai de 3 meninas, que é mais um maior trabalho. desafio. Agora eu te entendo. E trocar um pouco de experiência. Então, desde já, aproveite, curta esse vídeo. Se você estiver ouvindo no Spotify, curta também, compartilhe com seus conhecidos e vá trazendo sugestões aqui de novos entrevistados. Então, diretamente de Marília para os estúdios do Decolado aqui em Joinville, prazer em te receber, tá, Ellerson? Conta um pouquinho, quem que é o Ellerson antes do empreendedor, para a gente te conhecendo e entender um pouco da tua trajetória aí como pessoa. Primeiramente, obrigado, Raul. É um privilégio mesmo estar sentado nessa mesa aqui, né, e agradecer você aí pela confiança e pela oportunidade. Eu acho que, primeiramente, quem é o Ellerson é um sonhador. Eu revendo um pouco a minha história, né, aos 15 anos eu já tinha desenhado muito do que hoje eu vivo, né? Então, eu lembro que eu reunia com meus amigos de infância aí, e com 15 anos eu falei, quero fazer computação na UFSC. Na época tinha o Guia do Estudante, que colocava as estrelinhas, né, nas faculdades, e não consegui entrar de primeira, porque é uma faculdade bastante concorrida, mas consegui entrar, até por coincidência, como eu comentei com você anteriormente, eu estudei com o Rafael Kirten há alguns anos. Eu não me formei na UFSC ali, porque a expectativa de fazer coisas novas me tirou ali de Florianópolis, mas é um sonhador que realmente acreditou que era possível, né? Sim. E a gente, dia a dia, ano a ano, vem buscando essa realização, né? E Ellerson, tu já vem de uma família empreendedora? Como é que nasceu essa veia empreendedora em ti? Já está no teu DNA de família? É algo que surgiu com o tempo em ti? Como é que foi crescendo essa chama? A minha primeira referência empreendedora é o meu pai. Uhum. Meu pai é vivo, em janeiro agora faz 95 anos. Caramba. Lúcido, extremamente consciente e uma pessoa que nunca sentou numa cadeira de escola, mas pertencente a uma família de 8 irmãos, morando no sítio, veio para a cidade e depois que se estabeleceu, trouxe todos os seus irmãos, os pais, para a cidade de Marília. Meu pai chegou a representar no Mato Grosso do Sul uma empresa alimentícia, né? Marília é muito forte no polo alimentício, né? Uhum. Ailirã, Marilã, Dori, né? E ele representava essa empresa que a Nestlé veio a comprar depois dessa empresa. Então, meu pai era um empreendedor, né? E até pouco tempo atrás ele estava reclamando de ter se aposentado. Ele construiu casas para vender, tinha essa representação comercial. Meu irmão é dono de escolas, da Bandeira ao Colégio Objetivo, né? Então, sim, a família tem um viés. Foi seguindo esse caminho. Um viés empreendedor, sim. E daí, desde pequeno, essa tua admiração pelo pai foi te levando para esse caminho. A gente comenta na família que meu pai não teve oportunidades, ele as criou. Sim. Né? Na época dele, eu acho que ele era um disruptivo, né? Ele fazia o que ninguém fazia. A Guess hoje é na casa da minha infância. Então, a sede da Guess, logo depois que eu voltei da Alemanha, meu pai foi mudar daquela casa e foi a primeira casa do bairro que hoje tem muitas empresas. É um bairro bastante elitizado da cidade. Sim. E a Guess ali, quando ele foi mudar, eu falei, pai, eu não vou mudar com o senhor, eu vou ficar aqui para abrir minha empresa. Como que surgiu? Vamos entrar na seara da idade, né? Vamos entrar nessa. Tem 52 anos, veio de Marília, que ainda não era um polo tecnológico na época.
Com 15 anos, tu foi desenhando a tua trajetória do que tu queria seguir, teve a inspiração do teu pai, teus irmãos. Mas como é que entrou as ciências da computação, né? A tecnologia já há tantos anos, que ainda não era o forte, ainda mais a cidade que tu veio, que vem da indústria alimentícia, né? E como é que foi cair em Floripa, jovem, né? Nessa época toda, o que tu teve de vivência? Olha só, aos 15 anos, um momento muito difícil da minha vida, eu perdi minha mãe. Um câncer fulminante, e foi bem no mês do meu aniversário, em outubro. E naquela época que todo mundo tinha as mobiletes, não deve ser da sua época, né? E né, o meu pai perguntou o que eu queria de presente, né? Para me agradar e acalmar um pouco a perda que a gente estava tendo. E aí eu falei que queria uma mobilete, ele falou, não, isso não, pede outra coisa. E aí eu pedi um computador, naquela época. E meu pai, aos 15 anos, me deu o meu primeiro computador, que recentemente ele foi tomar um café na minha empresa, né? Ele falou, filho, você tem aquele computador ainda? E eu peguei da caixa, tirei da caixa e hoje está na minha sala de reunião. Sim. O meu primeiro computador ainda funciona. Então, ali aos 15 anos, eu comecei a fazer alguns trabalhos já com a informática. Não se tinha muito onde aprender, pouca informação, né? Não tinha internet no auge. E ali comecei a fazer os trabalhos para a faculdade, aquelas coisas de edição de texto mesmo. Sim. Comecei a aprender Basic sozinho, fiz um próprio sistema para o meu pai do cadastro dos clientes. O meu irmão com a escola falou, você não pode fazer um sistema para emitir o carnê? Dá para fazer o boletim? Tá. Hoje, o meu irmão administra a escola com o nosso sistema que eu desenvolvi lá atrás. Então, ela nasceu realmente em cima disso, né? Esse despertar, onde ninguém fazia. Como eu te falei, meu pai, mesmo sem ter ido, né, na escola, não se abdicou de adquirir conhecimento, não se abdicou de, com sabedoria, conduzir 7 filhos num primeiro casamento. Eu sou o 7º filho, o caçula. Minha mãe faleceu, ele casou de novo e tem mais um filho, né? Então, surgiu aí, já nos 15 anos, por essa data marca, né? Essa data foi uma mudança de chave na minha vida, de um tempo de infância que acabou para um novo processo. A perda da minha mãe foi bastante significativa, mas o meu pai, muito presente, teve sabedoria de conduzir, e até hoje, né? Agora, vésperas de Natal, a gente se reúne à mesa com ele. Que benção. Um patriarca realmente que teve sabedoria de Deus para conduzir a sua casa. E tu conseguiu pegar esse momento difícil e fazer uma virada de chave, né? É o que eu falei pro meu pai nesse dia que a gente estava tomando café. Eu falei, pai, de uma brincadeira, é com esse computador, o início, a base, que eu hoje sustento a minha família. Sim. Que famílias são sustentadas aqui, né, através do nosso negócio. Tal. A empresa tem 24 anos, né? Sim. Empreender no Brasil em 24 anos, numa estatística de 80% das empresas fecham em 5, né? Então, realmente foi um desafiador. E aí nasceu fazer a ciência da computação ali na UFSC, e aí fomos para lá, ficamos de 92 a 94 lá. Como é que foi com 18 anos, vir sozinho de Marília para Florianópolis, que é um baita chão e um desafio de morar sozinho, de virar mais adulto, no final das contas, de uma forma forçada, né? Tu saiu do conforto do teu lar para vir para cá não digo o outro lado do Brasil, mas no meio do caminho já estava. E como é que foi esse período na faculdade? O que te trouxe de ensinamento ou de questionamentos para te gerar cada vez mais esse lado de pensar fora da caixa? A cultura, né, que tem ali em Florianópolis, pelo menos na época que eu estava lá, né, na faculdade, pode ser que tenha mudado, mas você sabe que o ambiente forma as pessoas, né? E hoje, você vê, a gente comentou, né? Eu estudei ali com Rafael Kirten, né? Sucesso empresarial como pessoa, indiscutivelmente. Eu estudei ali com o Luiz Fausto, que é hoje um head de uma enorme empresa de Florianópolis. Há intercâmbios que haviam ali entre a faculdade e o mundo, né? Impulsionou a gente a pensar fora da caixa, mesmo, como você mesmo disse, né? Inclusive, estando fazendo a faculdade, eu comecei a buscar e pesquisar para fazer um estágio fora.
Então, se você falou que sair de Marília, ir para Florianópolis foi um desafio, né? E eu fiz recentemente alguns testes de comportamento e eu sou movido a desafio, né? Então, eu me pus mais um desafio, ir para fora, né? E fui para a Alemanha, fiquei 6 meses na Alemanha durante o período de universidade. Isso com quantos anos? Com 24 anos. 24. 24 anos. Então, isso fez realmente uma diferença muito grande, porque mais que conhecimento, né, técnico lá na Alemanha, o choque cultural foi muito forte, né? Eu trabalhei na Mannesmann lá durante 6 meses. E Isso que eu ia te perguntar, trabalhou com o que lá? Estagiário. Era um estágio, né? Mas focado na parte de tecnologia. Legal. Né? E eu trabalhei no centro da Mannesmann. A Mannesmann é uma empresa mundial, né? E ali era o centro da Mannesmann de tecnologia. Então, toda a tecnologia que era desenvolvida para o grupo da Mannesmann Mundo era feito ali. Então, era um prédio realmente só de tecnologia, engenheiros e matemáticos e físicos. Até foi curioso, porque quando eu cheguei lá, eles perguntaram: que curso que você faz? Eu faço ciência da computação. O que se aprende em ciência da computação? Porque lá não tinha. Lá, engenheiros faziam sistemas, sim, matemáticos faziam sistemas, físicos faziam sistemas, né? E os clientes dele eram BMW, Porsche, né? Alta tecnologia mesmo. E eu tive a oportunidade de ali, né, ver a cultura de um país que prima por qualidade e comprometimento, né? Com comprometimento, né, você faz as coisas com qualidade, porque com, sim, comprometimento o que você não sabe, você aprende, né? E o que você entrega, né, você realmente vai fazer isso com qualidade. E eu trouxe isso para o meu DNA, para a minha empresa, né? Porque hoje se fala de liderança, fala-se de inspiração, né? Mas eu também olho para a liderança, né, como ouvir o mercado, né? Ser líder é você ouvir o mercado e as necessidades dele. Então, hoje esse é o meu core business, né? Onde eu me diferencio, né, dentro do meu negócio, né, é de realmente olhar para cada cliente como um cliente único, né? E tudo isso, aonde que veio essa base? Veio ali do ambiente que a gente conviveu com pessoas que eu convivi ali na UFSC, né? Depois para a Alemanha, né? E depois que eu voltei da Alemanha, eu já voltei para São Paulo. E aí eu não consegui me adaptar muito em nenhum lugar e começamos a empreender aí de uma forma mais engajada, vamos assim dizer. Aí eu já estou falando do ano 97, estou falando do ano 98. Porque daí tu ficou em Düsseldorf, né, na Alemanha. Mas tu falava alemão? Como é que... Só sabia pedir cerveja. Na época. Deu certo, né? Deu certo. Mas ali, né, o inglês, né, você fala de uma forma bastante tranquila. Eu até tentei falar o alemão, mas é uma língua bastante complexa, fora da nossa fonética, né? Sim. E eu não consegui ter fluência e tal, e sofria muito, e aí eu acabei, para não comprometer outras coisas, fiquei parado no meu inglês e isso me atendeu ali. Mas para a Alemanha tu foi sozinho? Fui sozinho também. E como que é... Eu estou pensando mais de um lado teu, como tu trouxe, né, de gostar de desafios. Como é que é a experiência de... Beleza, tu tinha acabado de mudar para Florianópolis, que já é uma grande mudança de morar sozinho. De repente tu atravessa o oceano para ir para a Alemanha, sozinho de novo. O que mais tu aprendeu como pessoa mesmo? Né, de saber se virar sozinho literalmente num país que não fala o teu idioma, com outra cultura, outro jeito de lidar com tudo. Como é que foi essa experiência para ti? Não só olhando essa visão do que tu trouxe depois para tua empresa, mas para ti como pessoa. Foi muito marcante a vida do meu pai lá, porque antes de tomar a viagem, né, de saída, meu pai falou assim para mim: filho, eu não conheço a Alemanha, eu não conheço a cultura alemã, mas eu conheço Deus, que é o mesmo Deus que você vai estar lá. Então, se você tiver alguma dificuldade, busque por sabedoria. Conhecimento é nos livros, mas sabedoria vai vir de Deus para você tomar suas decisões. E eu enfrentei muita dificuldade lá, desde a área técnica como pessoal. Cego, surdo,
e mudo. E tecnicamente também fazendo coisas que a gente nunca havia tido contato. Mas eu percebi exatamente isso, que com dedicação, né, você consegue romper os seus desafios, né? Então eu tinha limitações, mas eu era um estagiário que precisava trabalhar 6 horas, mas eu não me limitava a ficar 6 horas ali. Até porque tinha uma diferença de fuso ali de umas 5 horas e eu não me adaptei muito a isso. Então eu chegava muito cedo na empresa. E mesmo chegando muito cedo, muito dificilmente eu chegava antes do meu chefe. E muito dificilmente eu saía depois dele, porque ele ficava. Até teve dia que eu falei assim, esse cara deve morar aqui, porque, né? E realmente a cultura alemã, né, de entregas, de comprometimento, como eu te falei, o maior impacto ali foi o choque cultural, de você realmente entregar. Você via os funcionários saindo da empresa e aparecia números 400, 600, né? E de repente esses caras sumiam. Por quê? Esses 400, 600 já eram horas extras que os caras já tinham no banco de dados dele para entregar. Então, eles tinham uma entrega para fazer, eles faziam de tudo para entregar o melhor no melhor tempo. E depois eles gozavam dos benefícios de poder ficar fora, né? Eu tenho, né, dentro da família, que casou com a minha tia, um tio alemão, que ele era autodiretor da Bayer, né? E ele falava para mim, Ellerson, quando você acabar alguma coisa, vai no seu chefe e pede outros. Porque se você não fizer isso, ele vai entender que você ainda não terminou aquela primeira. E literal. Se você não fosse até ele para falar, quero fazer mais uma coisa, ou tem mais alguma coisa para fazer, tá na cultura dele. Ué, se você... Na prática ele entende o que você está fazendo. Então, essa autogestão que hoje está, né, equipes autogerenciáveis, eu estou falando de 97, eu estou falando de 98, já estava intrínseca na cultura da equipe da empresa que eu trabalhei, né? Então isso realmente é bastante engrandecedor. É algo totalmente diferente do cenário brasileiro, que agora que começa a se falar mais da autogestão, do autogerenciamento, de trazer mais autorresponsabilidade para cada pessoa dentro do time, né? Sim. E daí, beleza, passou 6 meses na Alemanha, voltou para o Brasil, mas não pousou em Floripa. Não. Aí já voltei para Marília. Primeiro Bauru, mas logo em seguida Marília. E aí eu comecei a trabalhar com um primo, que eu tinha acabado de chegar de Marília e tal. Ele tem uma empresa de tecnologia até hoje. Ele tem chama Deltress Tecnologia. E ali foi minha escola. Ali realmente foi minha escola de como empreender, de como do significado de cliente, né, que eu acho que é o maior entendimento que o empreendedor precisa ter, o que significa um cliente para você, né? A frase que eu uso, cliente não tem razão, ele é a razão. Né? Se eles estão ali, né, pedindo alguma coisa, por isso que eu falei, inovar é ouvir, né? É atendendo às necessidades dele que você vai cada vez mais entregar o que ele precisa, melhorar tal, né? E ali eu trabalhei com ele, com esse meu primo. É uma empresa muito sólida, né? E ele trabalha na parte de RPs, de gestão comercial. E ali foi a minha escola de como ter uma empresa, né? Nunca fui registrado nele, porque ali dentro também eu empreendia, né? Eu buscava clientes e projetos para a gente fazer juntos, né? E ficamos ali de 98 a 2000, 2 anos trabalhando juntos. E aí, até um momento que eu comecei a trazer projetos que não estavam dentro do core business dele, não estava dentro da visão dele. Então, não via sentido isso, né? E era o projeto imobiliário que nasceu aí toda a diretriz e roadmap da Guess, que eu posso falar assim, ó, o meu primeiro cliente ainda é meu cliente hoje. Sim. Eu nem tinha CNPJ, né? Eu trabalhava dentro da Deltress e eu fechei a Master Imóveis em Marília, que é o meu cliente 001. Ali que eu aprendi o que era uma imobiliária, ali que eu aprendi. Na minha época, alugava-se telefone. Meu sistema tinha gestão de aluguel de telefone, que era caríssimas as ações de telefone, né? E ali começou, em 98, 99 e 2000, essa empresa nasceu oficialmente com o CNPJ já da Guess, que até hoje, no mesmo local que ela abriu, ela
ela permanece. Permanece. Então a tua experiência profissional ela foi basicamente no mundo de tecnologia, teu estágio na Alemanha, os teus freelances ali. Sim, exatamente. Família, né? Disso. Mas o teu estágio na Alemanha, daí retornar, trabalhar nessa empresa aí do teu primo. Sou muito grato a ele. E depois já surgiu... Na época que não se tinha, né? A prévia da Guess foi o quê? Eu fui numa escola, eu saí lá do Diniz, falei, então eu vou abrir minha empresa, tal. Ele me abençoou e até hoje somos amigos, até hoje compartilhamos informações. E eu fui numa escola chamada Microlins, eu fui numa escola de cursos, aluguei uma sala lá o mês inteiro com material e fui para as empresas fechar cursos, porque não se tinha informação. Eu e o Diniz mesmo, para aprender a linguagem nativa que a gente aprende, que a gente desenvolve até hoje, que é Delphi, a gente ia em São Paulo para fazer cursos, não tinha literatura. Né? A gente ia em São Paulo fazer cursos, voltava para Marília e abria uma turma de cursos para dar curso de Delphi, porque nem todo mundo tinha disponibilidade e condições de ir a São Paulo fazer cursos. Né? Então, ensinando, a gente foi aprendendo a linguagem, foi gerando uma comunidade, né? Foi o divisor de águas Visual Basic, Delphi, que é desenvolvimento para Windows, não tinha ainda web, não estava ainda na voga que hoje tudo é web. Sim. Né? Então, dentro disso, eu aluguei durante 2 meses essa sala, fiz muitas turmas de curso, chegava no final de semana, não tinha mais... Mas isso era... Tu vendia... Cursos. Fechava nas empresas. Pra vender não, nas empresas. Eu fechava turmas de curso. De Word, Excel, sim, PowerPoint, de gestão mesmo, porque não tinha isso nas empresas. Era algo que estava começando ali ainda. 98, 99, isso estava começando. Mas logo em seguida, eu já conversei com meu pai, isso já foi em 99, e a gente já fez a inauguração da Guess oficialmente mesmo. Aí eu abri quando eu abri a Guess, eu abri um centro de treinamento lá para dar curso, contratei professores e tal. Uma estrutura de manutenção de máquinas, né? E esse desenvolvimento de sistema. Tinha sistema de dentista, tinha sistema de imobiliária, tinha sistema de boutique. Tudo. Eu era o programador, né? Então fazia tudo isso, né? E depois de 2 anos de empresa, eu fiz um curso no Sebrae chamado Empretec. Uhum. E aí sim eu dei um formato adequado para uma empresa. Né? Eu fiz o curso de Empretec, eu lembro que eu fui fazer entrevista para esse curso e eu falei assim, mas como eu vou ficar 9 dias fora da minha empresa? Aí o cara falou, esse é o primeiro motivo para você fazer o Empretec, porque se você não pode ficar 9 dias fora da sua empresa, tem alguma coisa errada. Né? E realmente foi uma virada de chave. Depois do Empretec, eu saí de lá com a palavra foco. Eu precisava ter foco e a minha empresa não tinha foco. Né? Então, se falamos de insight, falamos de dicas, né? Se você tem um negócio, hoje o mercado busca especialistas, né? O mercado hoje busca pessoas que entendem do seu negócio. Né? Então, o foco foi a semente aí de tudo que a gente construiu até hoje. Eu saí do Empretec, eu aluguei um carro, eu fui fazer uma pesquisa de mercado do que o mercado estava fazendo. De tudo que eu fazia, é sistema, é assistência técnica, é máquina, o que eu vou fazer? E aí, nessa pesquisa de mercado, eu defini, é sistema. E é sistema de imobiliária. Não é sistema de escola, não é sistema de boutique, não é sistema de odontologia. Por que isso? Porque na época, e até hoje é assim, existia um volume imenso de imobiliárias sem sistema. Você não vê um supermercado sem sistema, você não vê uma farmácia sem sistema, mas você vê ainda hoje um monte de imobiliárias sem sistema. É um mercado, né, imenso, 70 mil imobiliárias no Brasil, 400, 500 mil corretores, e esse índice não para de crescer. Né? Hoje em Marília a gente deve ter ali umas 150 imobiliárias, 140 imobiliárias e uns, sei lá, mais de 1.000 corretores. Né? Eu tenho em Marília hoje umas 35 imobiliárias como cliente. Então, ainda hoje você tem imobiliárias com sistema, mas sistemas não integrados, soluções, né? Eu estou fechando, sem citar nomes, eu estou fechando um projeto agora recente em Guarulhos, né? Que tem 4 fornecedores dentro de uma imobiliária,
para poder prover a solução que a gente consegue entregar, né? Então, acho que isso é fruto, né, do foco no negócio e de ser especialista no que você faz, né? Você consegue, entendendo o negócio, você consegue levar a solução que ele precisa. E como foi deixar de ser um pato? Né? Porque, no final das contas, no começo, era um pato. Sim. Né? Voava, nadava, andava, não fazia nada direito porque, justamente, né, tu trouxe que não tinha o foco. No começo, tu acha que, às vezes até pela idade também, aquela ânsia de empreender e de não querer ter um foco, de querer pegar tudo que é projeto, tu acha que isso te atrasou no desenvolvimento da Guess? Tu acha que foi uma fase importante? Eu não diria nem que é errado, eu acho que é da tua experiência de vida e como profissional de ter passado pegando vários nichos diferentes, né? Como tu trouxe imobiliária, sistema odontológico, sistema para a escola. O que tu acha que isso foi importante para te definir o foco em imobiliária e até por que imobiliária? Né? E deixar de ser o pato de querer tentar fazer tudo e focar só nisso? Eu entendo que, não entendo como erro, eu entendo que colaborou muito pelo que a gente é hoje, porque cada projeto desenvolvido trouxe experiência de negócio, de modelagem de negócio, de processo, né? E que cada projeto, mesmo hoje, né, eu olho os sistemas para mim hoje, olhar para o sistema e falar, vou fazer um sistema de escola, fazer um sistema de imobiliária, ou um sistema RP. O conceito é o mesmo. Os processos por trás são os mesmos, né? É tudo gestão. Tudo gestão. Tudo vai ter que gerar um financeiro, tudo vai ter que, né, pensando no mundo corporativo, é isso, né? Uma escola, eu faço uma matrícula de um aluno que gera a receita. Numa imobiliária, eu faço um contrato de aluguel que gera receita. Num RP, eu gero um pedido que gera receita. Sim. Então, quando eu fui entrando em vários negócios, dentista, eu lembro que eu estava na Alemanha, o meu cliente de salão de beleza de cabeleireiro me ligou, estou com um problema no sistema, mas é meu amigo hoje, o Isaías, né? Então, assim, isso me trouxe conhecimento e bagagem para realmente fazer soluções que contemplassem, né, uma solução completa, mas principalmente eu vejo algumas empresas hoje que tentam fazer um sistema para atender tudo. E aí você tem dentro desse sistema um monte de funcionalidades que a empresa A ou a B não usam e a outra... Que é muito nichado. Muito nichado, né? Então, a hora que você pega um sistema que está dentro de um mercado especializado, né, naquilo que você faz, você consegue ter um nível de aderência muito maior no negócio. Então, não vejo que fazer esses outros sistemas me trouxeram um atraso. Eu acho que fez parte do processo, né? Sim. Cada jornada, como você falando assim, não olhe para o destino, né? Desfrute a jornada, né? Sim. Então, eu acho que essa jornada me deu experiência para hoje sentar com qualquer empresário, para sentar com qualquer dono de imobiliária ou qualquer outro negócio, eu tenho um nível de abstração muito grande. Isso a faculdade da computação me trouxe. Né? Eu consigo falar do seu negócio, mesmo sem conhecer dele, e absorver coringa, isso. Né? E você conseguir absorver esse tipo de coisa. É igual assim, lógico que nós não estamos aqui para falar do Asas, mas implementar o Asas dentro do meu projeto, eu mudei poucas coisas do que eu tinha para inserir esse contexto lá dentro, né? Sim. Porque você consegue aproveitar dentro de uma estrutura já planejada, né? Então, se eu fosse escrever um livro, eu não ia falar o que você deve fazer, eu ia falar o que você não deve fazer, né? Então, algumas coisas, mas assim, dentro desse contexto, eu vejo que os meus possíveis erros, na realidade, se tornaram aprendizados, Sim. né? E em 24 anos, eu entendo que eu estou 24 anos fazendo a mesma coisa de forma diferente, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, mas diferente, né? A pandemia fez isso. A pandemia, literalmente, se eu ouvisse a voz de Deus, ele falou assim para mim, ó, o que você tem até aqui, te trouxe até aqui, mas não te leva para nenhum outro lugar. Sim. Então, em 2020, 2022, a gente teve que se reinventar. Dentro do que a Guess era em 2020, 2021 e o que a Guess é hoje, a gente se reinventou em soluções, em modelo de negócio,
né? Eu estava comentando aí do home, da jornada híbrida. Hoje eu tenho dentro da Guess vamos falar assim, uma crise geracional, né? Eu com 52, 53 anos e tenho jovens de 19, 21. São culturas, são valores totalmente diferentes e você tem que se adaptar a isso, né? Você tem que se adaptar a tudo isso. Então, de 2021 para cá, nós mudamos toda a nossa plataforma. Tecnologicamente, o que tinha em 2020 não tem agora. Eu me vi, depois de muito tempo sem estudar, me vi necessidade de voltar a estudar. Fiz vestibular na GV, fiz um curso lá, processos gerenciais, me formei agora. Já estou com um MBA marcado para engatilhado, porque uma instituição fora do comum, que me trouxe uma visão globalizada e atualizada do que estava acontecendo no mundo. Né? Esse curso ele é muito abrangente, vê marketing, vê gestão, é um mini MBA, né? E isso mudou muito da forma como eu estou olhando para os negócios. A gente está olhando agora focado na equipe, né? Porque o nosso patrimônio são pessoas, né? Você estava comentando do ambiente, né, ímpar que você tem aqui onde você trabalha, e é isso que a gente tem buscado. Uma das coisas que teve muita aderência, né, e você percebe isso no Asas, né? Eu sou a favor da tecnologia, eu sou a favor da inteligência artificial, eu sou a favor do chatbot, mas não só isso, né? Então, eu sou a favor das pessoas, que é o que movimenta, né? Então, o meu celular está dentro do meu site. Se alguém quiser falar na empresa, vai uma mensagem no meu celular. Eu quero ouvir o que estão pedindo. É lógico que de forma muito coerente a gente consegue hoje ter recursos de ter pessoas intermediando tudo isso, mas acho que o atendimento humanizado, aquela coisa de que cada cliente é único e a necessidade dele é única, né? Então, isso realmente faz a diferença no negócio hoje, né? E como que é a jornada de 24 anos tendo uma empresa, né? Como tu trouxe, o Brasil não tem um cenário mais favorável para que empreendedores tenham sucesso. Há 24 anos tu trabalhando, imagino que passou por muitas reinvenções, né? Como tu trouxe, tu está há 24 anos fazendo a mesma coisa de várias maneiras diferentes, porque tu precisa ir mudando. Seja por geração, tecnologia que vai evoluindo, cliente que vai evoluindo. Como que começou? Como é que foi imagino eu, o dia 1 da Guess Tecnologia? Que imagino que era muito aquela equipe, né? Tu e tu mesmo. Como é que foi essa trajetória, né, de abrir a empresa, abrir o CNPJ, primeiro funcionário? Conta um pouquinho dessa experiência aí, de como é que foi essa longa jornada que está sendo ainda. Eu chamei um amigo para trabalhar comigo, né? O Marcelo, foi meu primeiro colaborador, que fazia ciência da computação, lá em Marília, mais novo que eu e tudo. E eu falei, você não tem uns amigos aí para... E assim a gente montou a nossa equipe ali, em 2 meses ali, chamamos 5 ou 6 pessoas, né? Porque tinha bastante coisa. A Guess oferecia já desde o primeiro momento muita coisa, porque apesar disso, eu tinha a referência, a visão do que era uma empresa, uma software house na época, né? Uma software house, né, de estrutura operacional, né? Mas a grande dificuldade, o que era? Era você compartilhar conhecimento, né, com essas pessoas. Era você, eu brinco, né? O esporte individual, né, o tênis ou a sinuca, só depende de você, né? Mas a hora que você vai para o coletivo, né? Eu sei que sozinho você pode chegar mais rápido, né? A frase clichê, mas junto você chega mais longe, né? Então o grande desafio aí de você sair do equipe, né? Basicamente durou aí uns 6, 7 anos. Porque eu tinha programadores, eu tinha equipe de desenvolvimento e tal, mas na época era meu notebook, meu celular, meu carro, era minha empresa. Apesar de ter fisicamente, né? Muitas das coisas foram desenvolvidas no cenário do cliente. Você está com problema? Abre aí o notebook. Vamos fazer aqui. Né? E isso depois de 6, 7 anos, eu decidi que para eu levar a empresa para onde eu queria levar, porque antes de começar a empresa eu já tinha um business plan.
Recentemente eu olhei esse business plan. Graças a Deus, muito boa parte. Não cheguei aonde eu ainda pretendo chegar e vou chegar, mas eu fico feliz em saber que estou no caminho, né? Apesar de, na jornada, ter tido alguns desvios, algumas pontes quebradas, a direção ela tem ido ao encontro do meu objetivo, né? Então, em 2006, mais ou menos, 2007, eu falei, eu não vou programar mais. Tem muita gente melhor que eu para fazer isso. Então, Sim. a partir daí, eu parei de desenvolver. Eu ainda continuei como diretor de projeto e ainda sou. Eu acho que um grande diferencial, é lógico que a gente depende de desenvolvedores, depende de tecnologia, mas o segredo de um bom sistema é conhecer o negócio, né? Então, eu colaboro muito com os meus desenvolvedores no modelo de negócio, o que o negócio precisa que seja feito. Lógico que sem eles a gente não consegue fazer nada, né? Então, de 2006, 2007, eu tirei bastante o pé, né? Hoje eu estou muito distante de linhas de código e tal, mas ainda assim, às vezes, alguns programadores me mostram, ó, é isso que está acontecendo e tal, porque a nossa experiência, né? Eu brinco, né? A nossa experiência conta muito, né? Tem alguns erros que acontecem lá na nossa metodologia de achar um problema, né? Por eliminação de variáveis ou Sim. até causa e efeito. E às vezes a gente consegue, mesmo sem entender, consegue direcionar e otimizar o tempo de resposta deles, né? E como que foi esse processo? Porque eu achei legal a tua analogia com o esporte, né? E até por ter estudado com o Rafa Kirten e tudo mais, o tênis, ele é um esporte solo, onde você depende de você mesmo. A partir do momento que tu abriu uma empresa, tu começou pequeno, então vamos trazer um time de futsal que tem exatamente. jogadores. Mas sempre tem um capitão, né? Como é que tu foi para ti seguir essa frente de virar um líder, né? Imagino que também de uma galera bem jovem. Como é que foi esse papel de virar realmente um gestor, né? E depois, com o tempo, tu ir tirando o pé um pouquinho do operacional e, cara, tem que delegar porque a tua empresa vai crescendo, tu precisa fazer a gestão de mais pessoas, de outros gestores. Como é que foi essa experiência para ti se desenvolver nisso? Ainda é um grande desafio, né? Pessoas, eu acho que é o segredo de uma empresa bem-sucedida, né? Eu tenho investido bastante estudando pessoas, comportamentos hoje, né? Isso quem me trouxe foi essa última faculdade, eu vim para um viés bastante nessa parte de gestão. Eu, apesar de você falar aí, né, do esporte solo, né? Mas eu fiz 2 palestras dentro da minha empresa recentemente, uma falando sobre sonhos, né? Para que essas pessoas cultivassem seus sonhos, né? E eu fiz até uma analogia, eu sou cristão, né? A gente fez até uma analogia com uma parábola dos talentos, né? Para que realmente ninguém enterrasse os seus talentos, né? E que realmente multiplicasse os talentos que tem. E que a GES pudesse ser um solo fértil para eles multiplicarem os talentos deles, né? Essa foi uma dinâmica. Mas logo na sequência, nós fizemos uma palestra ali sob o título de que ninguém constrói nada grandioso sozinho, né? Mesmo falando do tênis, o tênis tem um treinador, o tênis tem um empresário. Na quadra ele está sozinho. Nos bastidores tem uma galera, né? Mas ele não construiria nada do que ele construiu sozinho, né? Então é o que eu tenho feito. Até nessa, não sei se você conhece, mas achei, assim, foi um insight muito interessante. Eu fiz aquela dinâmica nessa última reunião nossa do marshmallow. Já ouviu falar? Não. Você dá 20 espaguetes, né? E uma fita adesiva e um marshmallow. E você separa a sua equipe, eu separei em 4 equipes, e você dá um desafio. Você tem 18 minutos para construir a maior torre possível com esses espaguetes, mas o marshmallow tem que ficar em cima. E aí os insights e os feedbacks são muitos. Eu vou do ponto final para trás. Essa dinâmica mostra o seguinte, né? Normalmente CEOs são os piores nisso. Depois administradores de empresa, depois os melhores são crianças da pré-escola. Você vai entender por quê. E óbvio, os melhores dos melhores são arquitetos e engenheiros que têm conceito. Qual é a ideia? As crianças, elas ficam desde o primeiro momento tentando fazer a torre ficar em pé.
A primeira peça que eles pegam é o marshmallow e tenta pôr de pé. Então, em 18, 19 minutos, eles fazem tantos testes com MVPs que a torre deles fica em pé e fica em pé mais alta. Eles primeiro se preocupam em fazer ela ficar em pé e depois eles se preocupam em crescer. E ele não está com a consequência. E literal ali na minha equipe, né, eu vi a torre que seria a maior torre, a última coisa que eles fizeram foi erguer a torre e colocar o marshmallow. O que aconteceu? Ela caiu. Essa torre tem que ser sustentável na dinâmica. E a equipe que foi vencedora, a torre delas, ao longo do processo, caiu inúmeras vezes. Então, essa foi uma quebra de paradigma e foi, para mim, como dono da empresa, foi muito bonito ver toda a equipe trabalhando junto, que esse é o segredo, ninguém constrói nada grandioso sozinho. A equipe toda trabalhando junto, e aí você traz isso. Imagine vocês num projeto, todo mundo engajado em fazer isso, juntos, em deixar nossa torre mais alta, né? Você vai trazendo vários insights, né? Mesmo eu, na minha época de programador, eu fazia projetos, né, enormes para depois levar para o mercado. Hoje o conceito é outro. Se o seu MVP não deu erro, você demorou para entregar ele, né? Então, essa quebra de paradigma hoje, na gestão, ela é muito grande. Até 2015, 2017, vamos falar assim, eu vou falar que eu entendia que para inovar eu tinha que desenvolver tudo. Todas as nossas soluções eram próprias. Depois eu fui quebrando isso, né? Você pega de 2020 para cá, por exemplo, a Porsche não desenvolve tudo, a BMW não desenvolve tudo, a Mercedes é um conglomerado de melhores propostas e soluções por um mesmo propósito. Vira um processo colaborativo. Né? Então, o que eu era antes uma empresa de desenvolvimento de sistema, hoje nós estamos indo para um ecossistema. A Asas é um exemplo disso. Né? Eu coloquei dentro do meu negócio um produto que é o melhor do mercado. Então, eu trouxe para dentro das minhas soluções e nós estamos inovando cada vez mais. Igualmente a gente está fazendo com a Asas, nós estamos trazendo toda uma integração agora de seguros, na Insurance Tech. Então, o mercado imobiliário hoje, então, em termos de solução hoje, eu tenho uma visão de ecossistema. Então, plataforma de gateway de pagamentos, seguros, assinatura digital, consulta de crédito, né? Vocês têm isso dentro do seu ecossistema também. Mas como negócio imobiliário, a minha visão está para hub. Exato. Hub, o ecossistema já ficou. Então, aí o hub você acrescenta um pool de serviços, de soluções que o corretor não tem, que a imobiliária não tem estrutura financeira, operacional para fazer, né? E eu acho que o ponto que tu traz é o seguinte, né? Como tu sempre trouxe que o foco teu é olhar no cliente e aprender com ele, o teu papel hoje está sendo ser um facilitador para o teu cliente. Né? Como tu trouxe o exemplo de um cliente que o cara tinha 4 empresas diferentes prestando serviço para ele e tu consegue entregar tudo empacotado, ó. Nos bastidores, né, tu tem vários outros parceiros que colaborando te fazem ter um projeto robusto e tu entrega tudo isso de uma vez só para ele. Sim. O ponto de contato é um único. Sim. É direto com a Ellerson e deu, né? Hoje eu faço parte de chama VMind, é um mastermind com o Darlan Souza. Não sei se você conhece, ele na área imobiliária é um corretor de altíssima referência. Ele tem um ecossistema, né? Uma plataforma, ele foi sócio do Pablo Marçal em vários empreendimentos e a gente faz parte de um grupo seleto de empresários, né? E ele tem uma imobiliária em Goiânia e nós desenvolvemos as soluções para eles. Eles também tinham ali inúmeras soluções para poder ter a gestão da imobiliária deles. Eles trabalham com aquele short stay on demand, que é estadias de pouca temporada. Eles têm flat de alta padrão e a gente fez isso. O Asas é fundamental ali nessa operação, né? Então, e dentro desse VMind, né, a gente tem aprendido, porque ali ele reúne às vezes num final de semana numa imersão 200 empresários, empreendedores, né? E o mercado imobiliário é latente, né? Essa 80% de quem vai lá é do mercado imobiliário, né? E a gente vê isso dentro das empresas, né? A necessidade de você integrar inúmeras soluções para facilitar o processo hoje, né?
Então, eu estava conversando com meu cunhado ontem, que ele investe em bolsa, investe em algumas coisas. A gente estava falando sobre Bitcoin, sobre blockchain, né? O mercado imobiliário vai para isso, né? Sim. Então, Está tokenizando os está imóveis. tokenizando os imóveis. Quer dizer, a transformação digital do mercado imobiliário, eu acho que a tecnologia ela está muito avançada, mas na ponta ela acho que nem começou ainda. Na ponta, lá na imobiliária, na menina que atende, né? A inteligência artificial. Hoje nós estamos estudando muito para fazer os nossos agentes, né? Porque eu não vivo, mas sem uma inteligência artificial não dá mais, né? Então é sobre isso, eu acho. Mas o que eu vejo do mercado de imóveis, ele é muito parecido com o de saúde no sentido de médico. Porque grande parte... Hoje eu trabalhei com imobiliária. Ah, que legal. E não deu certo. E a imobiliária que eu trabalhei não tinha nada também de gestão, assim, era uma bagunça. E o que eu vejo das imobiliárias, e até de construtora e tal, era o corretor que daí começou a se desenvolver e virou dono de imobiliária. E é o que eu digo do médico. Se tu for ver finança de médico, é uma bagunça. Porque ele é a própria empresa, CPF, CNPJ misturado, gasto misturado. Às vezes o cara abre uma clínica, alguma coisa, e o dono de imobiliária é o corretor também, que era tudo dele, e de repente, beleza, vou tentar estruturar um negócio, trago outras pessoas abaixo de mim. E o que eu percebo, eu trabalhei numa outra empresa de tecnologia que a gente atendia muito varejo, supermercado, e olhava muito o porquê da discrepância de grandes redes varejistas e outras mais regionais que não cresciam tanto, que é muito aquele modelo familiar, mais antiquado. Sim. Né? Da rede de supermercado já mudou muito, que já veio a segunda geração da família, um pouco mais ligada em tecnologia, mudou. Eu acho que de imobiliária ainda está nesse processo eu tenho muita tecnologia aqui, tem muita empresa oferecendo muita coisa bacana, mas o dono da imobiliária está dando certo até hoje. Exatamente. Não vou mexer nisso daqui. O momento é exatamente esse. Primeiro, isso que você falou mais de 80% das imobiliárias são bons corretores que fizeram bons negócios e falaram, vou ter minha imobiliária. Mas ele não tem foco em gestão. Exato. Uma das grandes dificuldades na locação qual é o resultado da locação? Né? Porque você transaciona muito dinheiro, mas pouco é da imobiliária. Ela tem 10%. Geralmente é 10%, né? E se você não tomar conta, e aí o tombo é grande. Então, esse é um ponto. O outro ponto que vem ao encontro do que a gente estava falando é sobre isso. A gente está exatamente nessa troca de geração. Né? Vários clientes meus, eu estou com sucessão. Eu tenho um cliente que é o Valentim, ele é de José Bonifácio, uma cidade pequena do interior de São Paulo, mas ele administra mais de 2.000 imóveis dentro dessa analogia. Na cidade onde ele está, ele não tem mais para onde crescer, e eu estou fazendo algumas intermediações com ele em compras de carteira de outras imobiliárias, porque ele quer administrar isso tudo. Então, o que acontece? Nessa troca de sucessão, o cara vem com viés de tecnologia. Então, para você ter uma ideia, 2021, 2022 para cá, a Guess cresceu 153%. Só que 80% desse crescimento é na minha base, ou seja, é agregando novos recursos dentro do próprio cliente. Por quê? Porque o cara começou a necessitar e ter a visão, né, que o resultado dele é automatizado com mais tecnologia. Então, essa sucessão tem sido benéfica nesse sentido, né? Os filhos estão trazendo para dentro das imobiliárias o que os pais não dão valor, porque ele deu certo até aqui, né? Ele fez boas vendas, vendeu boas fazendas, construiu patrimônio. E tu segue um caminho que dentro de vendas é maravilhoso, que para ter dinheiro é dentro de casa, com cliente que já te conhece. Então tu faz o upselling, sim, o upselling, quer vender mais do mesmo produto, e o cross-selling, que às vezes é tu trazendo as novas soluções para esse mesmo cliente. Isso daí é maravilhoso, porque o cliente já te trazer uma receita, tu aumenta essa receita que tu já tem garantido, com menor esforço de prospecção, de ir atrás de novo cliente, todo aquele processo. E até eu estava vendo esses tempos um vídeo de como outras empresas fazem esse processo de upselling e cross-selling, e os caras estavam trazendo um exemplo do McDonald's. Sim. Tu vai no McDonald's, beleza, tu tem alguns produtos, sei lá, o Big Mac, a batata frita e tal. Então tu vai lá, chegou para pedir um Big Mac.
show de bola, tu comprou um produto. Qual que é o upselling? O Big Mac ele já vem com batata. Ah, tu quer batata grande? Quero. Opa, teve um upselling. Ah, tu quer o refrigerante grande? Quero. Outro upselling. Ah, tu quer vender Tu quer uma sobremesa, uma casquinha? Quero. Opa, é um cross-selling, porque é um outro produto. Ah, tu quer a casquinha com um adicional de cobertura? Quero. Upselling. Então mostra nessas empresas grandes, é o que tu está fazendo hoje, tu aproveitar a tua base para vender muito mais dentro da tua carteira de clientes. Sim. E eu trago aí nesse exemplo do McDonald's para você, né? O que eu assisti recentemente também sobre isso. Muito do que eles fazem, o combo do McDonald's, num país extremamente alavancado tributariamente, né? Essa é uma grande dificuldade no mercado imobiliário. O McDonald's faz os combos por questões tributárias, porque pelo mix de produto tem diferentes impostos. Então, o McDonald's, se você compra ele sozinho lá, o Big Mac sozinho, só o hambúrguer, a taxa tributária ali é uma. A hora que você compra no combo, dentro da composição, ele diversifica isso. E aí eu trago isso para o mercado imobiliário, né? A burocracia e os impostos hoje, que são incidentes no mercado, achatam o crescimento e a formalização do negócio, porque realmente é muito, né, muito imposto de renda hoje, né, dentro do... E outra coisa, o medo da imobiliária de certo de bitributação para conseguir, sim, porque ela recebe o aluguel inteiro que pinga na conta dela, mas 10% isso que é dela, né? Então então isso tem melhorado bastante, né? Tem hoje, né, os recursos de Dimob, tem uma série de coisas que vem os órgãos, né, nota fiscal, então isso vem formalizando um negócio que era totalmente informal. E eu sou totalmente favorável à formalização, né? Só que o mercado, ele padece disso, né? As cargas tributárias hoje no Brasil, sim, né, folhas de pagamento e tal, isso dificulta bastante. Pô, e o legal é que em 24 anos de Guess, tu tá 24 anos acompanhando um nicho de mercado que é imobiliário que mudou totalmente no Brasil de 2000 até hoje. Nessa evolução, eu queria entender nessa tua trajetória, como é que tu equilibrou tua vida pessoal? Né? Tu trouxe que tu tem 3 filhas. Eu tive recentemente a minha pequenininha, a maior bênção que eu tenho hoje, e estou vivendo esse processo de gestão familiar. Né? Pô, trabalho até teu horário, eu tenho um compromisso de largar para... Meu compromisso com a minha filhinha, todo dia ela toma banho comigo. Esse é o meu compromisso, a gente não negocia. Como é que tu fez abrindo uma empresa, gerindo pessoas, ampliando o teu negócio, controlar a vida pessoal e profissional, que eu acho que também é um desafio para todo empreendedor, né? Conseguir ter esse equilíbrio, que essa balança da vida ela tem que estar bem organizada. Né? Com certeza, né? Fruto da onde eu estou, né? É porque, primeiramente, eu tenho uma mulher incrível dentro de casa, sábia, né? E que, desde a época do namoro, a gente namorou 11 anos, né? Quando eu fui para tomar decisões, né? Primeira decisão grande e importante, que era de ir para a Alemanha, ela já estava comigo. Ela foi a que mais me motivou a fazer isso. Quando eu abri a Guess, a gente tinha a decisão de casar ou abrir empresa. Eu abri a empresa primeiro e casei no ano seguinte. Mas, com certeza, o maior empreendimento que eu fiz foi constituir minha família. A melhor sócia a melhor da tua sócia, esposa. Ela tem um vasto currículo na área odontológica, pós-graduação, mestrado na área de odontologia. Mas, num dado momento, ela abriu mão da profissão para cuidar das filhas. Né? A gente tem uma Rebeca de 21 anos, está fazendo medicina em Marília, terminou o primeiro ano agora. E as gêmeas Marina e Helena. A Helena prestou vestibular para Direito e Relações Internacionais, ela foi aprovada agora em primeiro lugar na faculdade que ela prestou de Direito, está aguardando Relações Internacionais. Se ela passar em Marília, ela vai fazer os 2 cursos. E eu vou chegar onde... Estou contando isso para chegar aí nisso que você me perguntou. E a Marina está fazendo nutrição, prestou Florianópolis. Como ela foi bem, muito provavelmente ela vai passar. Mas eu consegui conciliar porque eu sempre tive a minha esposa do meu lado.
nos altos e nos baixos. A gente sabe o que é viver sobre o muito, mas também sabe o que é viver em crise, mas juntos, né? Então, eu acho que o segredo de conciliar, eu estou aqui porque a minha esposa está com as minhas filhas, né? Então, eu estou aqui porque minha esposa me incentivou a estar aqui. Eu falei esses dias com ela, eu falei assim, eu vi uma podcast, né, de um cara, acho que não sei se era um pastor, eu não lembro, mas ele falou assim, ó, eu vejo caras extremamente extraordinários, tal, mas casou com a mulher errada, hoje não deu em nada. E ele falou assim, eu vejo uns canela seca que casaram com a mulher certa e hoje são muito bem-sucedidos. Então, eu acho que a família é o berço do nosso sucesso. Eu acho que sucesso nenhum justifica o fracasso na nossa família. Você está com a filhinha agora e, assim como eu fui sonhador, eu impulsiono minhas filhas a sonharem muito alto, né? Todas elas, né? Quando eu não fiz nenhum direcionamento acadêmico para nenhuma delas, a decisão partiu de cada uma delas, mas uma vez elas tomando decisão, eu sentei com cada uma delas e falei, ó, as suas oportunidades são essas, é aqui que você tem que olhar, que Deus te coloca como cabeça e não por cauda. A Marina, ela decidiu fazer nutrição, então eu fui lá na sede da Nestlé da Suíça, mostrei, ó, você pode trabalhar aqui. Você pode trabalhar no École d'Emblée em Paris, você pode... É sobre isso, né? Aonde ela vai chegar, eu não sei, mas eu preciso pelo menos mostrar. Então, a minha família, ela é o berço do meu sucesso, com certeza. Eu tenho um histórico familiar muito forte do meu pai, que conduziu sua família com muita sabedoria. Eu tento fazer o mesmo dentro de casa, né? Acho que temos conseguido, nossas filhas têm sido bem-sucedidas em tudo que têm feito aí. Mérito delas, não nosso, né? Sim. Mas também... É mérito teu, sim, porque assim como no tênis, nos bastidores, né? Hoje em dia eu acabo vendo também nos bastidores, é o técnico, o empresário que vai ajudando o destaque. E hoje a minha esposa está comigo dentro do negócio, né? A parte de liderar pessoas, né? A parte de gestão de pessoas, porque quando ela trabalhou na área de odontologia, ela sempre liderou equipes e tal, na parte administrativa também. Mulher é muito organizada, né? Então, e eu tenho uma visão muito grande, né, de todas as coisas que a gente vai estar falando, a gente olha de números de lugares muito maiores que eu entendo que cada vez tem ficado mais claros e certos que a gente vai pisar, né? Legal. Estar aqui é um sucesso que eu entendo que já sentou pessoas que já chegaram onde eu quero chegar aqui e é um privilégio mesmo estar aqui conversando com você sobre isso. Que maravilha, Ellerson. Cara, o que eu queria te pedir, Ellerson? Tu passou essa jornada toda, o que poderia passar de sugestão, de dica, ou às vezes até uma palavra de fé, né, para quem nos ouve, está empreendendo, às vezes está passando no auge, né, e lembrar que pode ter a queda, ou o pessoal que está lá embaixo tentando se desenvolver como empreendedor, o que pode trazer de sugestão para esse pessoal? Eu acho que a realização pessoal, eu tenho visto e experimentado isso, né? São 24 anos e realmente teve inúmeros momentos que te passa pela cabeça, isso não é para mim. Te passa pela cabeça, eu vou fazer outra coisa. Mas eu acho que a realização só não acontece para quem desiste. Então, determinação, resiliência, né? Eu sei que são palavras muito em voga isso hoje, mas eu falo com propriedade, né? Se você olhar a curva de crescimento da minha empresa, minha curva de crescimento pessoal, ela é sim cíclica e ela tem altos e baixos, mas graças a Deus elas têm acontecido o quê? Cada vez que eu precisei descer, eu desci menos que a anterior. Olhei o que aconteceu e subi mais que a última vez. Então, apesar de linear, e cada vez mais essa curva tem ido para uma curva exponencial, mas apesar de linear, em 24 anos, ano a ano, sempre eu cresci. Não significa, isso você tem que olhar na trajetória de 24 Sim. anos, do ponto inicial até agora, ela é uma curva reta, crescente. A montanha que você está subindo. Isso, mas eu só estou aqui porque eu não desisti. Então, conhecimento exige, né? Depois que eu ouvi isso, acho que foi no Mastermind que eu ouvi isso, nós temos 3 moedas. 3 moedas, não sei se você já ouviu essa
Acho que isso aqui fecha bem tudo que a gente está falando e tudo que eu venho falando para a minha equipe. Nós temos 3 moedas no mundo: conhecimento, dinheiro e tempo. Qualquer uma das que você queira, você tem que investir as outras 2. Você quer dinheiro? Então você precisa investir tempo e conhecimento, o dinheiro vai vir. Você quer tempo e conhecimento? Você precisa ter dinheiro para investir em conhecimento e você ter tempo para fazer as coisas. Então, eu entendo que você tendo esses 3 pilares dentro disso, né? Você buscar conhecimento, você se dedicar tempo, né? Se você vê, eu não sou melhor do que ninguém, mas minha filha estudando para medicina me motivou a fazer. Se ela está fazendo, por que eu não posso fazer, né? Então, eu falei para elas recentemente que até um tempo atrás, elas aprendiam comigo. Hoje, eu e minha esposa aprendem muito com elas, né? A velocidade com que eles hoje se desenvolvem, né? O meu teto é o piso delas, né? Sim. Aonde elas vão, né? Então, no mundo pessoal, no mundo empresarial, eu acho que é isso, é você confiar em você mesmo, mas não desistir. Não desistir, porque no tempo certo você vai fazer a colheita do que você vem semeando aí. Eu acho que a tua fala final, durante a nossa conversa, eu anotei algumas palavras assim que para mim foram chaves, né? Logo no começo tu trouxe sobre ser sonhador e tu repetiu isso várias vezes, simulando isso na tua família, na tua empresa. Eu acho isso sensacional porque na loucura do dia a dia as pessoas deixam de sonhar, né? E o ser sonhador desde o começo é o que te trouxe até aqui, né? E que vale a pena sonhar e tu vende, né? Passa muito isso, né? De continuar sonhando. Isso é muito bom. E eu acho que todo empreendedor tem isso. Acho que todo empreendedor é um sonhador, né? Porque o sonhador, ele tenta esquecer das adversidades olhando o que ele almeja, né? E empreender no Brasil é muito disso. Outra palavra que tu trouxe que me marcou bem foi a questão da resiliência, né? E aqui eu anotei muito no começo quando tu trouxe da situação da tua mãe e da mobilete, né? Hoje dá para eu comprar uma mobilete. Hoje dá para comprar algumas mobiletes, mas daquele momento difícil, né? Que daí da mobilete, do teu pai tentando te apaziguar, veio o computador que te trouxe até aqui, né? Então essa resiliência de superar esse momento difícil. Outro ponto que tu trouxe da tua experiência na Alemanha, a questão do comprometimento, né? E o quanto isso influencia, porque tem muitas coisas que a gente nasce sendo próprias nossas, do caráter de cada um, mas se tu tens o comprometimento, ele alinha com outra coisa do conhecimento que tu também trouxe, que daí tu consegue se desenvolver muito mais. Então, isso me marcou muito. A parte do ambiente, o quanto isso nos molda e nos impacta. E eu acho que o ponto final que eu anotei aqui é o foco, né? Hoje tu tem Muito foco, o foco no, imagino eu, no resultado, na empresa, na tua família. Sim. Então isso que te leva a outros patamares. Muito bacana de te conhecer, aprender contigo, conhecer toda a tua jornada. Eu gosto muito do podcast porque eu saio daqui muito inspirado, assim, escutando todas essas histórias. E Ellerson, para quem quer te achar, sei lá, LinkedIn, site da Guess, Instagram, como que o pessoal te acha? O site da Guess é www.guesstecnologia.com.br. O meu Instagram é ellerson.diniz. E ali você vai conseguir te achar em tudo quanto é lugar. lugar. Se quiser conversar mais, trocar figurinha será um contigo, prazer. Fica à vontade. Ellerson, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Novamente peço, curta, comente, compartilhe esse vídeo com outros empreendedores e traga sugestões de histórias inspiradoras, assim como a gente teve a do Ellerson. Obrigado, até o próximo Decolada. Tchau, tchau.